Bom dia, terça-feira, canal Paz e Bem, aqui com vocês a monja Kokai, orienta a prática espiritual na comunidade Zen Vale dos Sinos, que fica na cidade de São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul. Semana passada eu trouxe para vocês um texto da abadesa do Mosteiro Feminino de Nagoya, a monja Shundo Aomaroshi, né? Aqui esse livro para uma pessoa bonita, e nesse texto ela fala sobre Shojin, que quer dizer esforço contínuo, que consiste em fazer o bem com determinação e persistência. Essas são capacidades que fazem muita importância, que tem muita importância na nossa vida, que a gente possa ter persistência, determinação e que a gente tenha o vigor da continuidade para a gente alcançar com determinação e persistência aquilo que a gente deseja muito, aquilo que a gente almeja, né, os nossos objetivos. E na virada do ano é uma coisa que a gente presta muita atenção, né? A gente faz um balanço para ver se conseguiu alcançar as metas que a gente mesmo se propõe, né? Então eu já falei um pouquinho sobre essa capacidade na semana passada, mas eu vou seguir nessa reflexão, né? Porque a Shundo, né, essa abadesa, ela diz que o importante é a finalidade do esforço. Não é se esforçar simplesmente por se esforçar, porque se a gente aciona esse modo o tempo todo, a gente vai ficar muito cansada, né? Porque tudo é meio compulsivo, a gente tem compulsão por limpeza, compulsão para que tudo seja feito, né? E aí esse esforço não vem do coração, ele vem muscular e vai nos deixar muito cansada, porque tem uma vozinha ali que chega a ser muito severa e muito rígida, e é um grau, daí pode se manifestar um grau muito grande de exigência, né? E a gente passa a ser o nosso próprio ditador, né? A gente com a chibata ali, vamos lá, não pode parar, tem que se esforçar, e se a gente fica muito nisso, não é bom pra gente, né? Eu mesmo estava de férias agora e foi tão agradável, foi tão gostoso, né? Poder descansar, não ter hora para levantar, não ter hora para dormir, pegar sol, brincar na água, ficar com as pessoas queridas, curtir os filhos, né? É muito bom e necessário, se volta revigorada, né? Então, o texto segue e a Shundo diz, né, que o importante é a finalidade do esforço. O contrário de Shojin, diligência. Shojin é diligência, esforço contínuo, né? Com cuidado, com determinação, com foco, né? E o contrário disso é negligência, é descuido, fazer de qualquer jeito, quando faz, né? O mestre Entei Tomomatsu fala dessa palavra como deixar de cumprir o dever. Em Pali, o Pali é uma língua, né, da época do sânscrito, né, talvez o Pali eu acho que seja até mais antigo, né? Em Pali, o significado original da palavra negligência era seguir as paixões. Nem a gente quando é criança só faz aquilo, né, que gosta de fazer, só quer comer aquilo que o paladar, né, aprecia. Os esforços para satisfazer a ganância, por maiores que sejam, são apenas negligência. Olha que interessante olhar dessa perspectiva, né? Precisamos, assim, para alcançar a meta de Shojin, mudar o foco da ganância autoindulgente para o caminho, para o caminho com letra maiúscula, é o caminho da sabedoria, né? O caminho do Buda.
A determinação e o esforço puro me lembram de uma história que eu ouvi pouco tempo depois de me tornar monja, durante uma aula de Kodo Sawaki Hiroshi, que foi um grande mestre. Um dia houve um incêndio nos bosques de uma montanha. Todos os animais fugiram, exceto um passarinho que se esforçava para apagar o fogo. Com todas as suas forças, mergulhava em um riacho e depois sobrevoava o incêndio, deixando que as poucas gotas que tinha conseguido trazer caíssem sobre as labaredas. Os outros pássaros zombaram dele, dizendo que seu esforço era inútil e que ele era um tolo. Mas ele continuava. Era a única ação que lhe cabia. O céu, comovido com sua compaixão, enviou então uma tempestade para apagar o incêndio. Quando enfrentamos uma tarefa, primeiro questionamos se somos capazes de realizá-la. Perguntamos-nos se vale a pena, pensamos nos resultados e nas reações das pessoas. O que eu vou ganhar com isso? Será que eu vou reconhecido? Se eu vou ser reconhecido? Será que vão perceber os meus esforços? No final, paralisados pelo medo de cometer erros, muitas vezes acabamos não fazendo nada. Isso me lembra que às vezes a gente comenta assim, sujeito não sabendo que era difícil foi lá e fez. E se a gente fica avaliando, medindo esforços, vou conseguir, não vou conseguir, só nisso a gente já gastou um monte de energia e dá uma recuada e deixa pra lá, né? Ou deixa pro outro fazer, fica inseguro. Achamos difícil descobrir e realizar com persistência apenas aquilo que podemos e devemos fazer neste determinado momento, sem nos perguntar se temos capacidade, sem pensar nas recompensas, sem ligar muito para a opinião dos outros. Achamos difícil tudo isso, fazer por fazer, né? E vamos ver no que vai dar. A gente fica antecipando, né? O importante é tentar fazer aquilo que está ao nosso alcance, sem considerar isso como uma desonra, uma honra, ou como uma riqueza ou pobreza, ou como sucesso e fracasso. É saber até onde vai as suas possibilidades, saber de si fazer que o suficiente, o possível já é o suficiente. O suficiente passa a ser o possível. A ação pura, que não espera nada em troca, aqui e agora, este é o Sho, de Shojin. Então é a ação pura, a ação que vem do coração, sem muita racionalizando. Né? É a pureza sem mistura, sem contaminação. A letra Jin significa avançar sem recuar. É o esforço da continuidade, a vitalidade, o vigor da continuidade, sem desistir, né? Ou seja, uma vida vivida de forma útil em cada dia, em que cada dia aumenta seu valor, crescendo sempre. Me lembra aquela, né? Às vezes a gente quer aprender uma nova habilidade, por exemplo, aprender japonês, aprender uma outra língua, inglês, né? E a gente sabe que tem um longo caminho a ser percorrido, e aí já dá uma canseira, mas quando a gente pensa assim, fazendo um dia feito, aí a gente vai fazendo um pouquinho a cada dia, mantendo esse vigor de continuidade sem desistir, fechar o ciclo, início, meio e fim. A escritora Yaeko Nogami, mesmo com mais de 80 anos, continuava a estudar alemão e filosofia com o Hajime Tanabe, filósofo e professor da Universidade de Tóquio. Lembro-me sempre dela que dizia: viver significa crescer, esforçar-se por trabalhar com a verdadeira perseverança e continuar a caminhar olhando sempre para frente. Essa é uma ideia que eu gosto de trabalhar com os meus... Uma vez eu li no Freud,
escreveu, tá no livro dele, né? Não sei em qual dos livros, mas é mais pro final da vida dele, né? Que se a gente não pode seguir caminhando, que seja manquejando. Porque até o último átimo de segundo da nossa existência, a gente tem coisa nova para aprender, novas habilidades para desenvolver, porque somos sujeitos inacabados. Uma existência de comer e dormir, como semana passada eu falei que a gente não é uma taturana, né? A gente não deve ficar vivendo como se fosse um animalzinho, só seguindo os nossos instintos. Que a gente vai além, a gente é além do instinto. A gente também tem um instinto, mas a gente vai além. Uma existência de comer e dormir, esperando que o dia termine. Até cães e gatos conseguem viver assim, eles vivem assim. Sorte deles quando eles têm um tutor, né, que os ama e que os cuida muito bem, né? Saúde. Mas como me foi dada uma existência humana, gostaria de viver de outra forma. No entanto, o que significa viver de maneira humana? No final do Zazen, né, eu sempre falo um versinho: vida, morte é de suprema importância. Tempo rapidamente se esvai e oportunidade se perde. Cada uma de nós deve esforçar-se por despertar. Cuidado, não desperdice essa vida. Às vezes a gente tem que ser lembrado disso, né? Vamos ver o poeminha que está escrito aqui. O esforço é o caminho da eternidade. A negligência é o caminho da morte. Aqueles que se dedicam e se concentram no trabalho nunca morrem. Aqueles que toleram a vadiagem, ainda que estejam vivos, é como se já estivessem mortos. São palavras do Dhammapada, ensinamentos de Buda, que já citei anteriormente. Viver sempre olhando para frente. Persistir no caminho da verdade, seguindo o Dharma passo após passo, sem nunca parar. Isso é viver de maneira humana, viver a vida eterna que não se desfaz, mesmo depois que o corpo se for. Nos versos precedentes, Buda nos ensina que uma vida vivida apenas para satisfazer a própria ganância, os instintos, ainda que deixe uma enorme fortuna ao morrer, é uma vida desperdiçada. Já em vida, era a via da morte. Não pode ser considerada uma existência plenamente humana. Estas são palavras realmente severas. Esse é um ensinamento que Shundô nos deixa nesse capítulo. E quando a gente lê nessas são palavras realmente severas, isso é uma tradução do japonês. E às vezes se usa palavras assim, né, nesse contexto, com esse peso. Né? São severas porque são palavras profundas que nos fazem pensar, refletir sobre a nossa existência, a existência da vida humana na Terra, a vida humana como se relaciona com outras tantas vidas que são todas importantes porque é a vida se manifestando, a vida sendo realizada nessa existência que não tem início e não tem fim e que a gente nos cabe viver a cada dia. Né? Então vamos viver com dedicação, abrindo nossa mente, nosso coração para acolher tudo o que há de ser vivido. Então vamos nos despedindo por aqui, vamos nos encontrando todas as semanas, seguimos juntos e até o nosso próximo encontro. Paz e bem.